Pessoal, bom dia a todos. Manhã chuvosa aqui, estado de céu azul. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui do nosso canal Ciclismo e História. Eu vou passar uma breve apanhado geral sobre um tema que eu considero de suma importância, né, que é o chamado solução final da questão judaica e o Holocausto. Primeiramente, o Holocausto foi um termo atribuído após o final da Segunda Guerra Mundial para se referir a chacina, a grande matança de judeus, ciganos, homossexuais, minorias étnicas, deficientes físicos, implementada pelo governo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial e até antes do início dela. Embora não devemos lembrar somente dos judeus, genocídios, mortes em massa ocorrendo em todo o mundo, ainda acontecem. Pessoas, nações, etnias completas são perseguidas. Ninguém fala do genocídio africano, por exemplo, implementado pelas potências europeias durante o final do século XIX e do século XX, no período do imperialismo, neocolonialismo. Morreu muito mais do que 6 milhões de pessoas, só que foi um período de espaço-tempo muito maior. E por não haver tanta tecnologia na época, e não vi tanto interesse dos outros países envolvidos, esse episódio meio que passou em branco. O genocídio das nações indígenas, ameríndias, durante o processo de povoamento e exploração dos recursos naturais na América, o colonialismo, né, 3 séculos de colonialismo. Também é pouco relatado, a não ser na vasta bibliografia sobre o assunto, mas imagens temos muito pouco sobre o tema, a ser uma ou outra pintura, né? Mas, enfim, o que foi a solução final? Essas informações eu busquei pegar junto ao site, esse site aqui, deixa eu mencionar a fonte para vocês, que é o Enciclopédia do Museu Memorial do Holocausto. Tem a página em português, se vocês procurarem, Enciclopédia do Holocausto. Tem informações muito interessantes sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, sobre a solução final, tem vídeos, é uma página fantástica, em memória das vítimas do Holocausto. Por fim, nazistas implementaram um programa de perseguição já ainda no ano de 1933. O racismo apoiado pelo Adolf Hitler permitiu a criação de leis antissemitas e gerou boicotes econômicos e grandes ondas de violência contra os judeus, tal como o programa conhecido como Kristallnacht, né, a Noite dos Cristais, que tinha o objetivo de isolar sistematicamente os israelitas da sociedade alemã e forçá-los a deixar o país. Foi o primeiro expurgo. Após setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, ocasionando o início da Segunda Guerra Mundial, as políticas antissemitas evoluíram para o encarceramento e até assassinato dos judeus europeus. Inicialmente, os nazistas instituíram os guetos, que eram áreas fechadas destinadas a isolar e controlar os judeus, nas regiões que os alemães denominavam General Government, ou governo geral. O território conquistado, a Polônia, no centro e ao oeste daquele país, era administrado por um governo civil alemão, subordinado a uma subdivisão incorporada à Alemanha. Os judeus poloneses daquela parte ocidental da Europa foram deportados para os guetos, onde vinham condições higiênicas precárias, superlotação e a alimentação inadequada. Após junho de 1941, já quando a França, Países Baixos, Holanda, Noruega, todos esses outros ali estavam sob domínio alemão, isso significa o quê? Todos os judeus dessas áreas invadidas também estavam subordinados a essa política. Isso quando não eram mortos já imediatamente. Certo? Após junho de 1941, então, a Alemanha invadiu a União Soviética e criou a chamada SS, Organização Paramilitar ligada ao Partido Nazista Alemão. Eram grupos de polícia que agiam como unidades móveis de extermínio, iniciaram operações de assassinato em comunidades judaicas inteiras naquela área, matando indiscriminadamente todos os seus membros. No outono de 1941, eles introduziram as câmaras de gás móveis, nas quais o cano de escapamento dos caminhões havia sido reajustado para liberar um gás letal, o monóxido de carbono, o gás da combustão, dentro dos compartimentos dos caminhões. Eles, totalmente vedados, botavam as pessoas lá dentro e matavam.
Isso quando não fuzilado, certo? Porém, em 43, eles tiveram que pensar numa solução mais eficaz para eliminar essa população indesejável. Aí que surgiu o famoso Zyklon B, o ácido cianídrico, que é o gás utilizado nas câmaras de gás. Primeiramente, eu quero voltar aqui para mostrar a vocês um pouquinho do que era um gueto. Veja bem, assista esse vídeo aqui, um pedacinho, vocês 1940, Ludwig Fischer, governador do distrito de Varsóvia, do governo geral da Polônia, assinou uma ordem para criar oficialmente um bairro judeu, gueto, em Varsóvia. Seria o maior gueto da Europa ocupada pelos nazistas. Só para descrever aqui, Varsóvia fica na Polônia, certo? Ali foi criado um dos guetos mais famosos na história, que é o chamado Gueto de Varsóvia. Uma área de 4 ou 5 quadras ali, em que as pessoas eram confinadas. Um espaço em que havia 300, 500 mil pessoas, mas um espaço que viria no máximo algumas centenas. Isso era um gueto. Pessoas, os judeus inicialmente eram confinados nesse espaço, até eles pensarem num local para eles mandarem essas pessoas. Inicialmente havia um projeto chamado Projeto Sibéria, e o Plano Madagascar, que a ideia era, conforme os exércitos da Wehrmacht nazista invadissem os territórios, eles iam deportar esses judeus para os confins da Sibéria, que é lá nos confins da Rússia, final lá na Ásia, perto do Alasca, uma região extremamente fria e isolada, e alguns iam para Madagascar, lá naquela ilha na costa oeste africana, na costa leste africana, bem ao sul da África, certo? Mas conforme o exército nazista começou a perder a guerra, eles tiveram que pensar numa outra forma de como lidar com essa população. Vamos ao gueto de Varsóvia. 113 mil poloneses foram forçados a reinstalar-se do lado ariano e foram substituídos por 138 mil judeus de outros distritos da capital. O gueto atingiu seu maior número de habitantes em abril de 1941. Dentro de seu muro viviam 395 mil varsovianos, residentes em Varsóvia, de descendência judaica. 50 mil pessoas reassentadas da parte ocidental do distrito de Varsóvia. 3 mil da parte oriental, e 4 mil judeus da Alemanha, todos reinstalados nos primeiros meses do ano de 1941. No total, haviam cerca de 460 mil habitantes numa área de pouco mais de 3 quilômetros quadrados. 85 mil delas eram crianças até a idade de 14 anos. Durante o primeiro ano, milhares de judeus poloneses, bem como alguns povos das cidades vizinhas e do campo, foram trazidos para o gueto. No entanto, as epidemias de tifo e fome mantiveram os habitantes aproximadamente no mesmo número. Uma ração alimentar média diária era dada aos judeus em Varsóvia, que foi limitada a 184 calorias, em comparação com 699 calorias permitidas para os poloneses, e 2.613 calorias para os alemães. Em agosto, a ração caiu para 177 calorias por pessoa. A Enciclopédia do Holocausto informa que uma ingestão de menos de 1.000 calorias por dia pode levar à morte em questão de semanas. As autoridades alemãs eram as únicas responsáveis pela chegada da ajuda alimentar, consistindo normalmente em apenas um pão seco, farinha e batatas da mais baixa qualidade, alguns grãos, raízes, e um pequeno suplemento mensal de margarina, açúcar e carne. O único meio real de sobrevivência era o contrabando de alimentos e trocas. Até 80% dos alimentos consumidos no gueto eram trazidos ilegalmente. Foram criados ateliês privados para fabricar bens que seriam vendidos secretamente do lado ariano da cidade. Os alimentos eram contrabandeados frequentemente por crianças, que atravessavam o muro do gueto algumas vezes por dia, retornando com produtos que podiam pesar tanto quanto eles. No entanto, entre outubro de 1940 e julho de 1942, cerca de 92 mil moradores judeus do gueto morreram de fome, doenças e frio, o que representou quase 20% da população total. Em 21 de julho de 1942, os nazistas começaram uma operação secreta para a deportação em massa de judeus do gueto de Varsóvia para o campo de extermínio de Treblinka, a 80 quilômetros a nordeste de Varsóvia. Até o dia 21 de setembro, cerca de 300 mil moradores do gueto de Varsóvia morreram nas câmaras de gás do acampamento.
Em outubro de 1942, os alemães realizaram um novo censo populacional. Apenas 35.639 pessoas permaneceram no gueto, cerca de 10% dos números registrados em julho do mesmo ano. Em 19 de abril de 1943, os remanescentes sobreviventes da população judaica de Varsóvia levantaram-se para lutar uma batalha final contra os nazistas. Este ato ficou conhecido como o Levante do Gueto de Varsóvia. As tropas nazistas, então, destruíram sistematicamente o bairro judeu e erradicaram qualquer forma de resistência. 56.065 dos judeus restantes em Varsóvia foram mortos em combate, assassinados ou deportados para campos de extermínio. Em meados de maio de 1943, o gueto de Varsóvia deixou de existir. As fotografias de Willy George mostram um período na história do gueto quando a vida de alguns dos habitantes ainda era suportável. As pessoas fazem trocas nas ruas, as donas de casa procuram roupas de cama de boa qualidade. As crianças ainda acham diversão em situações diárias. Há ainda uma seleção limitada de alimentos para venda em algumas das janelas das lojas. Os bondes, operados por trabalhadores do lado ariano, fornecem serviços limitados de transporte público. Ao mesmo tempo que essas coisas estavam acontecendo, no entanto, muitos outros, particularmente crianças e idosos, estavam morrendo de desnutrição nas ruas. O contraste é chocante. Sua situação é um sinal do que iria acontecer com os habitantes do gueto: fome, doenças, frio e deportação para campos de extermínio. Bom, aqui, pessoal, só retomando então, a partir de julho de 41, quando Hitler exatamente começou a perder a guerra na União Soviética, né, que a União Soviética começou a dar o contragolpe, Hitler delegou ao comandante da SS, o grupo que é a polícia secreta alemã, ou grupo de elite, Heinrich Himmler, a responsabilidade para cuidar dos assuntos de segurança na União Soviética ocupada e a autoridade para eliminar fisicamente qualquer ameaça do domínio alemão. Então, ele autorizou Hermann Göring, o general da SS, e a Heinrich Heydrich, o início das preparações necessárias para a implementação da chamada solução final para a questão judaica. A partir dali, começou a construção em massa dos campos de concentração e campos de extermínio, como Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz, entre tantos outros. O que antes mandava as pessoas para os campos de concentração, começaram a enviar depois para os chamados campos de extermínio. A deportação ocorreu no sentido contrário. Veja bem, a SS, em conjunto com a polícia, na cidade de Lodz, na Polônia, ou Tchecoslováquia, mataram pelo menos 152 mil pessoas, na maioria delas israelitas, além de milhares de ciganos do grupo Romas. Na primavera de 42, Himmler determinou que Auschwitz II tornasse uma fábrica de extermínio em massa. Para lá, milhares de pessoas foram mandadas. Ao todo, a polícia secreta alemã, SS, assassinou cerca de 2.700.000 judeus, utilizando os mecanismos de asfixia por gás venenoso ou fuzilamento. E outros 3.300.000 morreram devido a atrocidades cometidas contra eles pelos alemães e seus colaboradores, como fome e maus tratos. Deixa eu voltar a tela aqui para mim, então. Continuando. Gente, então, na impossibilidade de vencer a guerra, ele delegou aos seus subordinados, deem um fim, deem uma solução para essa população.
E aí construíram os guetos de concentração, os campos de extermínio, perdão. Polônia, Tchecoslováquia, Itália, Alemanha, Áustria, França, todos os territórios países que estavam ocupados pelo exército alemão. Então, de 42 até 45, praticamente, até quase o final da guerra, eles começaram a promover assassinatos em massa. Toda a população que foi deportada inicialmente para os campos, para os guetos, para os campos de concentração, conforme o exército soviético ia retomando o território a leste, e ocorria a invasão, que no dia de, na França, em 6 de junho de 44 a leste, eles iam acuando o exército nazista, eles iam deportando as pessoas cada vez mais para o interior do território, que ainda era dominado, e mandando para as câmaras de gás, os campos de extermínio. Dia após dia, eram trens e mais trens que mandavam judeus para os campos de extermínio. Existe uma bibliografia vasta sobre esse assunto. Filmes, minisséries, eu posso indicar, eu postei o link para vocês ali, do A Vida é Bela, temos o Menino do Pijama Listrado, o próprio Levante do Gueto de Varsóvia, também um filme, tem vasta bibliografia que fala sobre esse assunto. O interessante é que os aliados sabiam, recebiam cartas pedindo, amor de Deus, guardei as linhas do trem, parem a deportação. Acontece que não estava nos planos de guerra dos aliados, digamos, atacar os campos de concentração. E outra que, se eles jogassem bombas em cima, ia matar igual as pessoas que estavam ali, iam morrer igual nas explosões, mas eles poderiam ter, pelo menos, parado as deportações. Mas, como eu falei, o interesse deles era a guerra, era atacar as fábricas, era afetar a infraestrutura nazista. Então, é uma grande polêmica aí. Se os aliados realmente fizeram pouco pelos alemães, pelos judeus, se eles realmente sabiam que existiam esses campos de extermínio, por que não fizeram mais? Por que não pararam as deportações? Será que não conseguiram? Ou será que não sabiam? É uma grande polêmica ainda que precisa ser pesquisada melhor. Cabe a nós, historiadores, cabe a vocês, a gente pesquisarem melhor se os aliados podiam ter feito mais para salvar a população judaica, ciganos, outras minorias étnicas que foram perseguidas, poderiam ter feito? Poderiam. Por exemplo, uma história curiosa, vou passar para vocês aqui a história desse cidadão aqui, só para fechar o tema aqui. E aí, ao final da guerra, em 6 de junho de 44, 6 de junho não, maio de 45, no final da guerra, conforme os aliados, os soviéticos iam libertando as terras, eles foram tomando conhecimento dos campos de extermínio. Foram libertando essa população. Pensando que a maioria estava tão desnutrida, mas tão fraca, você não podia chegar com um prato de comida ali e dar um monte de comida para as pessoas famintas, porque elas iam morrer. Porque o organismo está tanto tempo acostumado à ingestão tão baixa de calorias, que se você dá uma grande quantidade de alimentos, seu corpo entra em colapso. Então, você tinha que tomar um soro, se alimentar devagar, e devagarzinho readquirindo peso, readquirindo massa. Depois poder partir para a ingestão de alimentos mais calóricos, senão a pessoa morria. Então, muitos não morriam de inanição, não morreram nas câmaras de gás, morreram na consequência das doenças, de repente, que adquiriam após a libertação, inclusive, não aguentavam. Esse cara aqui, vou mostrar para vocês, Josef Mengele. Esse cidadão aqui, gente, esse cara aqui, ele ficou conhecido como chamado anjo. Deixa eu passar para vocês a imagem. Perdão, eu não abri aqui, ó. Vou apresentar. Esse cara aqui, Josef Mengele, ele ficou conhecido como chamado Anjo da Morte. Ele era um oficial nazista, segundo o Dr. Mengele. Ele fez experiências, praticamente atrocidades, ele fez com crianças judias. Veja só, isso aqui é um exemplo, olha só, algumas experiências que esse maluco fez com crianças. O cara era sádico, doente mental. E, de alguma forma, ele escapou do cerco dos aliados, com documentos falsos e com a ajuda de pessoas, né, com dinheiro, com corrupção, e ele fugiu para a Argentina,
Quando o cerco fechou para cima dele lá, que a Mossad, que era uma polícia secreta não, um grupo secreto de investigação judeu, chamado Caças Nazistas, estava no encalço dele, ele fugiu para o Brasil e exerceu medicina ilegalmente, com documentos falsos, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no norte do Paraná, e ficou um bom tempo. Ele morreu somente em 74, se não me engano, na década de 70, num sítio em Bertioga, litoral de São Paulo. Morreu do coração. Esse safado escapou 20, 30 anos. Não pagou pelos crimes que ele cometeu. Se alguém quiser saber mais, é só pesquisar sobre Josef Mengele. Beleza? Deixa eu parar aqui. Então, gente, basicamente é isso. É uma página triste, um episódio triste da história, mas que eu gostaria de apresentar para vocês. Né? Para saber mais, podem consultar a Enciclopédia do Holocausto, que é um site fantástico sobre o assunto. Né? Vocês podem pesquisar mais sobre o tema. Então, só para a gente descrever um pouquinho como é que funcionou esse processo, que foi a solução final, né? Implementada a partir do ano de 41 para 42, a ministra da derrota, os nazistas implementaram a solução final para a questão judaica. Felizmente, muitos sobreviveram a esse processo, podendo contar para a gente o que aconteceu. Contudo, assim, é triste a gente lembrar, mas a história faz questão de lembrar para que episódios como esse não se repitam mais, para que isso não fuja da memória, para que não seja esquecido, para que coisas assim, situações assim, nunca mais aconteçam. Beleza? Se alguém gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima. Obrigado a todos. Professor Maurício, canal Ciclismo e História.